Tempos atrás, assistir um jogo de futebol ou gostar de jogar bola era visto como algo negativo no meio de alguns grupos cristãos. Atualmente, a discussão acontece mais em torno de se seria certo ou não cancelar um culto ou mudar o horário de uma programação da igreja por causa do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. O fato é que essa discussão é um tanto quanto interessante. Será que o cristão faz algum mal ao assistir futebol, ao gostar de futebol? Um autor chamado Emiliano Garofalo Neto escreveu um livro justamente sobre isso. Está aqui o livro. Futebol é bom para o cristão. O objetivo é justamente defender a ideia de que o futebol não é algo necessariamente negativo para o cristão, ou não é necessariamente um ato de idolatria gostar de futebol, e que a gente pode apreciar o futebol vendo-o com outros olhos. E para a defesa da sua tese, ele usa como exemplo a maior competição de futebol do mundo, que é a Copa do Mundo. Então, se você é cristão, seja qual for a sua opinião sobre concordar ou não em gostar de futebol, fica comigo aqui nesse vídeo e vamos ver os argumentos do autor. Bom, para começar, a gente precisa entender que a defesa do Garofalo Neto, nesse livro, está embasada pelo pensamento e pelas ideias de um outro autor cristão chamado Abraham Kuyper, que dizia que tudo que existe está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Logo, todas as coisas podem ser usadas para glorificar o nome de Jesus, até mesmo o futebol. Garofalo inicia dizendo o seguinte: ora, embora o homem seja um ser caído, como ele foi criado por Deus, tudo o que o homem cria também imita, de certa forma, o que Deus criou. Então, a partir daí, Garofalo vai nos mostrar como enxergar o futebol para além das 4 linhas, para além de 11 jogadores, de 22 jogadores correndo atrás de uma bola para fazer o gol. E como a gente está falando de futebol, e mais especificamente de Copa do Mundo, a gente se pergunta, então, como é que o futebol, sendo uma criação do homem, imita a criação de Deus? Vamos lá. Ele cita alguns pontos nas quais se torna mais evidente essa semelhança, né, da criação do futebol em relação a como Deus criou as coisas. E a primeira coisa que a gente pode falar dessa semelhança da criação do futebol em relação à criação divina é que, assim como Deus criou o mundo e todas as coisas que nele existem, ele também criou regras para que a sua criação andasse conforme essas regras ditam. E da mesma forma é o futebol. Assim como Deus deu regras, no futebol, que é a criação humana, há regras também. Então a gente pode lembrar, no que diz respeito à criação divina, desde o Éden, a primeira regra que Deus deu para o homem e para a mulher: não comer do fruto da árvore do conhecimento. E aí, no desenrolar dessa criação, você vai ver que Deus acrescenta várias outras regras. E no futebol também, se você for um conhecedor, você vai saber que existem diversas regras. Se a bola sair é escanteio, você não pode fazer falta, se fizer vai ser punido, se tocar na mão dentro da área é pênalti. Então são diversas regras, espelhando assim a criação divina. Segundo ponto citado pelo Garofalo é a harmonia e a beleza. Veja que quando Deus criou todas as coisas, ele não fez de qualquer forma. Ele fez de uma maneira harmoniosa, de uma maneira bela. E nós, como seres humanos e como criação de Deus, nascemos também com essa inclinação para o que é belo. Nós gostamos do que é belo. E é por isso que também no futebol a gente consegue perceber isso. Quando a gente vê um gol, a gente fica satisfeito. Mas a gente fica mais satisfeito quando a gente vê um gol muito bonito. Um gol de bicicleta, um gol de letra, um gol em que o jogador dribla diversos outros jogadores. A gente tem uma inclinação para o que é belo. A gente busca o que é belo, o que é harmonioso, o que é organizado. Para além dos lances do jogo, como gols, a gente também gosta quando uma seleção apresenta um uniforme bonito. A gente procura os melhores, a gente elogia os melhores uniformes, os uniformes mais bonitos. Tudo isso, repito, porque nós fomos criados de maneira harmoniosa e bela. E há no nosso interior esse senso de beleza, e a gente procura as coisas belas, a gente busca as coisas belas, a gente gosta das coisas belas. Um terceiro ponto que o autor vai mencionar é o princípio da representatividade. Veja, no início, segundo o relato bíblico, foi criado apenas um casal, chamado de Adão e Eva. Mas, curiosamente, esse casal representava toda a humanidade que depois viria a surgir. Você pode perceber que
no que diz respeito ao pecado, como só havia esse casal no início, quem pecou foi esse casal. No entanto, quem carrega toda a culpa e consequência desse pecado é toda a humanidade. Logo, eles eram representantes de toda a humanidade. O que serviu para eles também foi herdado por nós. A gente pode ver o princípio da representatividade em várias outras áreas da sociedade. Por exemplo, quando um senador ou um deputado cria uma lei, essa lei serve para toda a população, porque aquele homem é um representante. Quando uma seleção, já que a gente está falando de futebol, ganha um título, toda a torcida daquela seleção comemora. Essa torcida nem jogou, não entrou em campo, mas ainda assim, aquela seleção representa toda essa torcida. Princípio da representatividade. Desde o Éden, com o primeiro casal, e também conseguimos ver isso no futebol. O quarto ponto mencionado pelo Garofalo diz respeito à diversidade e à unidade. E a gente pode observar novamente o que diz respeito ao casal. Embora fosse o único casal, eles foram os geradores de todos os outros povos que vieram deles. Povos diversos culturalmente e etnicamente. Então a gente vê aí uma unidade, porque o texto bíblico também diz que o homem e a mulher serão uma só carne, mas que produz a diversidade. E a gente consegue ver isso também no futebol. Numa única competição, a gente consegue ver agregados ali diversas nações, diversos povos, etnias, raças, congregados, buscando a glória do grande título, né? Mas convivendo pacificamente, unidade e diversidade, replicando a criação divina. Bom, até aqui a gente falou das coisas positivas, né? No que o homem replica da criação divina positivamente. Mas infelizmente não é só positivamente que o homem replica ou que a gente consegue ver no que diz respeito à criação humana. Nós conseguimos ver por meio do futebol, por meio da Copa do Mundo, as consequências da queda do homem. Nós conseguimos ver que, conforme foi lá no início, quando Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, e logo depois o homem se afastou de Deus, desobedecendo ele, as consequências dessa desobediência também acabam sendo replicadas no meio das criações dos seres humanos. Então, tudo que o homem faz carrega um pouco da criação divina, mas também carrega um pouco dessa degeneração humana, dessa corrupção humana causada pelo pecado. E no futebol nós também conseguimos ver isso. Primeiro exemplo da corrupção do homem no futebol diz respeito à idolatria. Você percebe que algumas pessoas gostam de futebol, mas gostam exageradamente. Idolatram os seus jogadores, amam eles acima do que devem ser amados e acabam caindo na idolatria. Essas pessoas apreciam o futebol de uma maneira que não é recomendada para um cristão ou para qualquer outra pessoa. É a partir daí que você vai ver pessoas discutindo ou brigando por causa de um jogador ou por causa de um time. Você vai ver pessoas caindo em vícios por causa que o seu time não está bem no campeonato. Você vai ver pessoas xingando ou agredindo jogadores do seu time na saída da partida. E por aí vai. Porque o apego dele a esse time passou de um deleite normal, passou de uma apreciação normal e equilibrada para uma idolatria. Fruto da queda e da corrupção da raça humana. Superstição. Algumas pessoas não acreditam que, em tempos tão modernos como a gente vive hoje, ainda existe a superstição. Mas o próprio Garofalo cita algumas obras que ele usou como referência, nos quais os autores dizem que existem times que, na composição da sua equipe técnica, eles convidam feiticeiros para fazer alguma mandinga ali para que favoreça a vitória deles. Um exemplo interessante citado pelo Garofalo diz respeito à própria seleção brasileira, que em 1950 perdeu a Copa usando um uniforme na cor branca. Você já deve ter percebido que não é mais comum a seleção usar o branco, né? É amarelo e azul. Então, em 50 eles perderam com o uniforme branco e decidiram mudar a cor do uniforme. Passaram a usar o amarelo, tradicional amarelo. Só que em 58, embora eles tenham usado na maioria dos jogos esse uniforme amarelo, quando chegou na final, o seu oponente também usava o uniforme amarelo. E criou-se o impasse, né?
Alguns jogadores, por serem supersticiosos, ficaram receosos, né, de mudar o uniforme e voltar a perder. Qual foi a solução adotada pela equipe técnica? Eles passaram a usar o uniforme azul com uma justificativa religiosa / supersticiosa. Foi argumentado que eles usariam a cor azul e que eles não seriam prejudicados, já que a cor azul era a mesma cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. E isso então deu um alívio para os jogadores que estavam receosos, e o Brasil acabou sendo campeão naquela Copa. Então veja que a superstição ainda é algo bastante comum no futebol. Um terceiro ponto que evidencia a corrupção do homem, como no início da criação, diz respeito a dinheiro, violência e sexo, que são coisas também muito comuns no contexto ali do futebol. No dinheiro a gente sabe, em relação ao dinheiro, nós sabemos que cada vez mais os contratos de jogadores alcançam cifras imensas, né? Vultuosas. Vários jogadores, embora sejam muito novos, acabam ficando ricos por causa do futebol. Ficar rico não é o problema. O problema é que geralmente isso vem acompanhado de um sentimento de amor e apego excessivo ao dinheiro também. E junto com esse dinheiro vem as demais coisas, né? Violência, a gente vê vários casos de jogadores envolvidos com agressão. Aqui no Brasil a gente teve casos de jogadores acusados de tirar a vida da sua esposa e vários outros exemplos. Junto com isso também a gente vê muita imoralidade e sexo envolvendo os jogadores. Num contexto em que há muito dinheiro, também facilita sexo, uso de drogas e outras coisas. Quarto ponto diz respeito à quebra das regras mencionadas lá no início do vídeo. Eu falei para vocês que o Garofalo nos diz que, assim como Deus trouxe a sua criação com regras, o homem também fez o futebol e as suas demais criações com ordem e regra. Só que no futebol, assim como em várias outras competições, essas regras comumente são quebradas, né? Há uma tendência também do homem em desobedecer às regras, em fugir das regras ao invés de caminhar conforme o que está regido. Então você vai ver jogadores fazendo gols de mãos, como o Diego Maradona. Você vai ver jogadores simulando faltas, fingindo que foram acertados num carrinho quando não foram. Você vai ver jogadores impedindo gols com as mãos, sendo ele um jogador de linha e não um goleiro. E por aí vai. O homem também é inclinado para desobedecer regras. E isso é fruto da corrupção, da queda do homem lá no início da criação. Bom, saindo dessa parte negativa, um outro ponto da defesa da tese do Garofalo nesse livro é que ele diz que o homem tem um anseio no seu coração que diz respeito à redenção. E a grosso modo, a redenção seria o desejo por consertar as coisas, por restaurar as coisas ao que era antes, à perfeição original. E a gente consegue ver isso quando o homem cria ONGs para ajudar quem passa fome, quando o homem organiza a política para promover leis que tragam mais equilíbrio para a sociedade, quando o homem ajuda quem está necessitando, quando um governo promove alguma política pública que de fato ajude quem está necessitado. Tudo isso parece vir de um coração que sabe que alguma coisa está errada, que constata, olhando para a realidade, que as coisas não deveriam ser assim e que ele busca consertar. Isso é o anseio por redenção. Ora, veja, a busca pela glória de ser campeão, por eternizar o seu nome ao longo dos anos, parece ser essa busca pela eternidade que foi plantada no coração. O homem foi feito para ser eterno, mas a corrupção, o pecado, acabaram retirando isso dele. E ele parece tentar buscar isso por meio das suas criações. O anseio pela eternidade, restaurar aquilo para o qual ele foi feito. A glória, a eternidade, e é dessa forma que o anseio pela redenção se manifesta no coração do homem, na Copa do Mundo, no futebol. E aí, você viu que dá para assistir futebol vendo algo além do que é o futebol? Vendo isso com olhos cristãos? Esse foi o nosso vídeo sobre esse livro, Em Clima de Copa do Mundo, né, do Emílio Garofalo Neto. Eu quero saber aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que assistir futebol prejudica o cristão? Você acha que dá para assistir futebol glorificando a Deus? Curte, compartilha e até o próximo vídeo.